dia, sejam todos bem-vindos ao Auditório Norte do Parque Tecnológico de Sorocaba, Parque Tecnológico esse que recebe o nome Alexandre Bel de Neto. Nós faremos, nesse momento, mais uma das atividades, uma proposta e um propósito de integrar esse ambiente de tecnologia, de inovação do nosso parque. Nosso presidente, Geraldo Almeida, agradece a presença de todos vocês, por conta de compromissos marcados anteriormente, não pôde estar presente. Da mesma forma, agradecemos a presença da Cláudia de Figueiredo, do SESC Sorocaba. Nós teremos, dentro de instantes, a palestra com o professor Marins e logo após a assinatura de um protocolo de intenções firmado entre a agência Inova, a Inova, que é a agência de inovação do parque, e o MARX, Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, na expectativa de se constituir a primeira incubadora de economia criativa da nossa região. Para dar as boas-vindas, representando também o presidente Geraldo César Almeida, convidamos para o uso da palavra, rapidamente, o nosso presidente da Inova, Adalberto Chaves. Isso aqui só para imitar o Iabi, né, secretário? Só queria ficar tudo. Bom dia para vocês, quero ficar aqui, é bem rápido, bem informal. Na verdade, esse dia nós estamos fazendo uma vez por mês, uma integração com os residentes do parque e os amigos do Parque Tecnológico também, né? A ideia foi formatada, que foi trabalhada aí pelo nosso ex-presidente Vitor Lipe, e a gente sempre compartilha as informações, as coisas que estão acontecendo. Hoje nós temos a honra, eu vim de, como eu sou forasteiro em Sorocaba, quase, agora já pode ter terror aqui, mas um dia desse eu estava comentando que na minha formação eu assisti umas 2 ou 3 palestras do professor Marins, né? E eu não sabia que era de Sorocaba, eu não lembrava, eu pelo menos não me atentei para isso. Quando eu botei o professor Marins aqui, eu quase tive um chilique, porque eu sou muito fã dele, quase pedi autógrafo e tal. E ele aí, o pessoal chama até de Luizinho, né? Luizinho aqui é de casa e tal. E ele me explicou um pouco, aí me deu umas aulas de antropologia aí, e é um colega também, eu sou sociólogo, professor longo tempo, ele me explicando um pouco como decodificar, né, o jeito sorocabano de ser, né? Porque no começo eu falei, caramba, como é que esse povo é interessante, né? E ele me explicou, e olha, é um testemunho vivo aqui, viu? Funcionou um monte de coisa, né, professor? Um monte de coisa. Eu creio que me ajudou bastante a entender um pouco o modelo mental da cidade e também, obviamente, a me apaixonar cada vez mais por essa cidade aqui. Mas o parque, ele tem que fazer isso. Esses encontros são fundamentais. Senão a gente troca informação aqui, nós trocamos não cartãozinho, mas experiência. A gente, na pior das hipóteses, ficamos juntos, né? E quando a gente fica junto, a gente faz coisa muito mais legal e mais rápido. A gente está aqui um ano nesse parque. Isso aqui só está desse status que vocês estão vendo, cheio, tá? Porque a gente está junto, chorando, escutando, falando mal dos outros, a gente fofoca pra caramba, né, aqui. Fala mal dos outros, derruba um, levanta outro, não sei o que e tal. Mas na média, a gente está sempre levando as melhores coisas para a cidade e para a região. Então eu queria agradecer bastante, temos a honra aqui de contar também com o José, né, que veio nos prestigiar, muito obrigado. Estamos trabalhando um projeto conjunto aí, lá na Casa da Indústria, no Museu de São Bento. Vai ser bom, esse negócio já nasceu certo, ele está indo devagarinho, mas daqui a pouco vocês vão ver, eu tenho uma surpresa. Então tudo isso, esse encontro é para proporcionar esse compartilhamento de conhecimento. Então eu não vou ficar aqui falando muito, senão eu vou substituir o professor Marins, eu ainda não tenho essa competência toda, né? Então, Tiago, obrigado. Antes de anunciarmos então o nosso professor Marins, agradecer a presença também do nosso ex-prefeito, ex-presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Dr. Vitor Lipe, muito obrigado pela presença. Da mesma forma, o Dom Jodelão. Gostaria de chamar o professor Marins para a palestra do dia. Muito obrigado, gente. Eu quero agradecer que tenham vindo no Coffee Break, porque
eu ando apavorado, fui fazer uma palestra assim com um coffee break fora, Isaías, e só entrou uma pessoa. Eu não sabia se eu fazia ou não fazia a palestra, eu resolvi fazer para aquela pessoa, e no finalzinho eu disse, desculpa, eu vou ter que sair em seguida. E ele me disse, o senhor não pode sair não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu sou o próximo palestrante. Quer dizer, só tinha então, pelo menos nós estamos o próximo está aí. Então, e a gente, isso que o Gilberto falou, Sorocaba é muito estranho mesmo, né? É uma cidade única, né? E a gente dava um curso antigamente chamado História de Sorocaba para recém-chegados. E é uma coisa que a gente podia rever, né? Refazer, porque para entender Sorocaba não é fácil, né? Seus aspectos todos, por que o sorocabano pensa diferente, né? Por que tudo aqui é um pouco diferente. Então, é bom a gente entender isso. Então, o pessoal de fora, qualquer dia a gente podia fazer aqui um debate, principalmente o pessoal de fora que está aqui, né? Para poder, antes de ir embora daqui, pelo menos entender um pouco melhor, né? Então, essa a ideia. Gente, hoje o tema é como a inovação é acreditada acontece no nosso tempo, porque mudou muito isso, né, no mundo inteiro. Então eu quero rapidinho falar aqui para vocês. Tudo começa, gente, com as pesquisas de neurociência, né? Eu faço parte de um grupo muito pequenininho, né, que trabalha com isso, com a história da neuroplasticidade, inteligências múltiplas, aquela coisa. Então, esse William Duggan, né, o professor da Colômbia, que leciona na inovação, ele é autor desse livro, né, Strategic Intuition, e vale a pena. Ele fez uma compilação de todas essas teorias modernas, e ela sugere realmente que as empresas estão utilizando ferramentas erradas para desenvolver a criatividade e a inovação, né? Esses métodos, né, são derivados daquela história de lado direito e lado esquerdo do cérebro. Mas não é que não existe o lado direito e o lado esquerdo, é que as pessoas precisam desativar seu cérebro esquerdo, que é o analítico, etc., né, o mais científico, etc., para ativar seu cérebro direito, criativo, produzir novas ideias. Daí começa aquela ideia do brainstorming. Vamos fazer brainstorming, desligue o seu cérebro esquerdo, né, ligue o seu cérebro direito, e isso não existe mais, né? Para entender o novo modelo do cérebro, e porque isso é importante para a inovação, a gente tem que voltar em 81, quando o Sperry ganhou o prêmio Nobel por esse trabalho dos dois lados do cérebro, né? Segundo o Sperry, o lado direito era o criativo, o artístico, o intuitivo, e o lado esquerdo que é inconsistente pelos cientistas, se espalhou rapidamente por todo mundo dos negócios, pois pareceu explicar por que algumas pessoas vinham com ideias muito facilmente e outras não, sabe? Quer dizer, outras lutavam muito, a gente brincava, né, que engenheiro tinha muita dificuldade, né, coça a orelha assim, né, é muito complicado, né, aquela coisa, a gente brincava isso. Então tinha que botar artista com engenheiro para poder ver se sai alguma coisa. Podia-se dizer, eu sou uma pessoa do cérebro do lado direito, né? Eu não falava isso, né? Você pode usar o seu cérebro esquerdo sobre esse problema, você foi muito criativo, para usar um pouquinho, né? Ser mais racional, né? Ser mais analítico, etc. E eu me lembro de uma organização, nós somos uma organização do cérebro direito, ser uma organização criativa, essa coisa toda, né? E a aplicação mais generalizada dessa teoria foi o famoso brainstorming, né? Pessoas começaram a agendar reuniões onde todo mundo deveria ter. Só que como a gente põe um bando de automação, o brainstorming só podia sair, não é coisa ruim, né? Era uma coisa interessante, tinha um brainstorming de quem, né, não tem nada dentro. Então é como ter, na verdade, uma ideia estratégica. A famosa estratégica competitiva do Michael Porter. Né? Vocês se lembram do Michael Porter? Ele, professor de Harvard, ele tem uma briga no planejamento estratégico, uma briga mundial, que é a seguinte: o Michael Porter disse
só tem duas maneiras de você vencer. Né? Ou você tem um custo muito baixo, né? Então você consegue ter o mesmo preço no mercado e você tem uma produtividade alta, então você tem um custo baixo, ou você tem uma inovação de tal maneira grande que o cliente aceite meter a mão no bolso e pagar um preço premium pelo seu produto. Era ou e ou. Tem as duas coisas. Tem um custo baixo ou uma inovação muito alta que o mercado pague. Né? E daí tem o pessoal lá do INSEAD, que é você já deve ter ouvido falar da estratégia do Oceano Azul, o Kim e a René Malborn, eu fiz vários cursos com eles, dizem que não é um ou o outro, tem que ser um e outro. Você tem que ter custo baixo e você tem que ter inovação elevada. Essa é uma discussão que tem. Né? Então, ele ensina a analisar a sua situação estratégica, mas ela não ensina a vir com uma ideia estratégica para o que fazer. Vocês já viram o negócio roda o PDCA, não é isso? Aquela roda o PDCA. Quer dizer, você roda o PDCA, mas a ideia boa para rodar o PDCA, ninguém ensina como fazer. Você já tem que ter tido a ideia, não é isso? Quer dizer, já tem que ter tido aquilo, né? Afinal, o subtítulo do livro do Porter é Técnicas para Análise de Indústrias e Concorrentes e não como conseguir ter uma ideia estratégica. Uma vez que você já venha com a sua ideia, o Porter vai comparar e fazer uma análise e vai dar certo. O problema é vir com a ideia, entendeu? Quer dizer, mas o passo de chegar com a ideia fica a cargo de você mesmo. Ele não dá nenhuma orientação sobre como fazer isso. Né? Esse é o grande... Vai ver que todo mundo que fala de inovação e criatividade pega em seguida a ideia já ter ocorrido. Quer dizer, a discussão é como que ela ocorre antes, não é verdade? Então, o mesmo acontece com outros métodos de resolução de problema e tomar decisão, que nem o PDCA, por exemplo. Né? Primeiro, você define o problema, lembra disso? Define o problema, depois você identifica critérios, você faz uma busca e avaliação dos dados, relaciona e avalia as alternativas, seleciona a melhor alternativa, implementa e faz follow-up. Não é isso mesmo? Agora, qual é a crítica que a gente quer que os neurocientistas novos a gente está discutindo? Como é que você chega no 4 aqui? Como é que você relaciona e avalia a alternativa? De onde vêm essas alternativas? Como é que essas alternativas aparecem? Né? Quer dizer, alternativas de onde? Da cabeça de quem está ali. Como é que elas surgem? Como é que elas fazem, né? Mas o que exatamente você faz na etapa 4? Como listar o relacional alternativo? Ou seja, como aparecerão ideias novas sobre o que fazer e como fazer? A orientação é sempre a mesma, brainstorm. Quer dizer, então você fica, né, num círculo vicioso, quer dizer, vamos fazer tempestade de ideia, vamos... Agora, se a ideia que o cara tem, né? Ninguém dá o que não tem. Então, esse é um problema. Então, como ocorre a criatividade mesmo, o ano base para essa compreensão já é 1998, quando a Brenda Milner e o Squire e o Kendall publicaram um artigo inovador na revista Neurociência Cognitiva e Estuda a Memória. Então, hoje, gente, só para vocês terem uma ideia, o presidente Barack Obama deu 400 milhões de dólares para um estudo só, um estudo sério. Agora, o projeto faz um ano, 8 meses. E no estudo sério, para estudar a memória. Hoje a memória que está por cima da carne seca, é a memória. Hoje a gente tem que trabalhar com ela. Então, ele também ganhou o prêmio Nobel. Olha, ele ganhou o prêmio Nobel. E ele disse o seguinte: desde então deixaram de aceitar a teoria dos dois lados do cérebro do espectro. Ou seja, quem mostrou a teoria ganhou o prêmio Nobel, quem disse que a teoria não vale também ganhou o prêmio Nobel. Então está 0 a 0, a gente está tranquilo, né? Vocês sabem, já leram aquele artigo do cara que ganha o prêmio Nobel? Por que todos os caras que ganham o prêmio Nobel em seguida começam a falar um monte de besteira? Você já viu isso aí? Muito interessante. Peguem os prêmios Nobel, né? Todos que ganharam, em seguida eles começam a achar que eles podem falar de tudo aí, soltam um monte de besteira. Né? O Linus Paulo, você que é médico, vitamina C, tudo, lembra? O cara mandava tomar
40 gramas de vitamina C por dia, os caras morriam de vitamina C. Então, desde então, os neurocientistas deixaram de aceitar a teoria do espelho. Daí vem a história da memória inteligente, né? Vejam bem, toda a história, o novo modelo do cérebro é o da memória inteligente, no qual análise e intuição trabalham juntos. Vejam bem, a análise aqui seria o lado esquerdo do cérebro, a intuição o lado direito, aqui, né? Trabalham juntos na mente em todos os modos de pensamento. Não há nenhum cérebro esquerdo da direita no sentido da inovação, não é que não existe os dois cérebros. Vocês sabem que eles funcionam, né? Podem separar até separadamente, eles funcionam, não é verdade? Eu vi, por exemplo, nós fomos numa faculdade e vi um sujeito cortar caluso, como é que chama aquela parte, né? Corpo caludo, exato, e funciona, quer dizer, são poucas, né? Não há nenhum cérebro, há apenas aprendizagem e recordação, essa que é a teoria no todo o cérebro funciona com aprendizagem e recordação em várias combinações em todo o cérebro, não é? Então, essa é uma coisa que a gente tem que entender. Barry Gordon dá uma visão geral desse modelo mais recente no seu livro Intelligent Memory, né? Improved Memory That Takes You Smarter, em coautoria com a aprendizagem. Ele define a memória e inteligência cotidiana dos seres humanos como o maior sistema de inventário existente na Terra, né? Aqui que é interessante o seguinte, como é que funciona, eu vi o pessoal explicando isso em Harvard, foi muito interessante. Desde o momento que você nasce, aí está uma discussão que até a vida intrauterina também pode estar aí, tudo que você experimentou, viu, tudo que você trabalhou, está no seu cérebro, está armazenado nas prateleiras, eles usam o termo prateleira mesmo do seu cérebro. Quando você tem, olha como é que funciona, quando você tem uma informação nova, eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu dou aqui para o Isaías este microfone, ele imediatamente sabe que é o microfone. Por que ele sabe que é o microfone? Porque ele tem experiência na memória. Imediatamente o cérebro dele viu essa informação, né? Ele teve essa informação, foi lá nas prateleiras, pegou a informação do microfone, sabe que é microfone, que é para falar microfone. Por quê? Porque ele tem isso estocado na memória dele. Se eu der um microfone para um aborígene australiano que eu estudei, ele, sei lá, lambe, morde, enterra, ele não sabe o que é o microfone, quer dizer, é a mesma coisa. Então, quando isso ocorre, quando esse pensamento é absolutamente rápido e você nem percebe, eu dou a chave de um carro, ele sabe que é carro, ele vê a logomarca da Toyota, ele sabe que é Toyota, isso daí você nem... Isso é o que a gente chama de um pensamento, quer dizer, eu já tive. Agora, o grande problema que até hoje não sabe é o seguinte, de repente você tem uma informação nova e o seu cérebro faz sinapses completamente inusitadas, ele pega nas prateleiras para fazer essa correlação coisas não lineares. E aí você tem o famoso haha, entendeu? Mas você precisa ter coisa na sua memória. E por que você não acessa aí, depois a gente vai ver com mais calma, por que a gente não acessa toda a memória ao mesmo tempo? Porque senão a gente fica louco. Você viu quando você fica meio zureta, meio assim que, sei lá, dormiu pouco, que fica tudo vindo na sua cabeça? Você tem que ter um filtro, não é verdade? Para poder você ter. E esse filtro. Então vocês vão ver como é que conseguem fazer inovação e criatividade. Como é que você consegue acessar com mais facilidade esse. Até por isso que eu trouxe o Zé Carlos aqui. Né? Como uma nova informação chega, faz uma busca para ver como ela pode se encaixar com outras informações já armazenadas na memória. Por isso que é importante. Se não tiver armazenada na memória, não adianta fazer brainstorming. Né? Se você não tem nada lá dentro, não adianta. Né? Essa que é a... Então o pensamento lá, quando encontra uma informação correspondente, as memórias anteriores vêm para fora da prateleira e se combinam com a nova informação, o resultado é o pensamento. Quer dizer, eu te dou aí uma caneta, você sabe que é para escrever, etc. Bom, e daí vem a separação e o processo de armazenamento é o que chamamos de análise. Então olha o que acontece, gente. A informação nova, a separação daquela informação pelo cérebro nas prateleiras, né?
E o armazém, onde o cérebro armazena, é que a gente chama de análise. Entendeu? Esse processo aí. Agora, a busca e a combinação com informações anteriores é o que a gente chama de intuição. Então, eu me lembro de um professor dando assim, então, eu tive minha intuição. O médico fala assim, olha, eu estou com intuição que você está com icterícia, quer dizer, ou que você está com dengue. Não tem intuição. Ele já teve tantos casos de dengue que ele já viu. A memória dele tem que ele olha e diz, mas então, o exemplo também é o seguinte, você está andando na rua, na estrada, e vê um motorista e fala assim, esse cara vai fazer besteira. Estou com assim intuição, esse cara vai fazer besteira. Mas não é que você teve uma intuição, é que a sua memória foi lá e viu que ele fez uma curva, você nem percebeu, ele fez uma curva meio estranha ali atrás, e a sua memória já alertou você limbicamente, quer dizer, acertou, né, pelo que a gente chama pelo sistema 1, quer dizer, o sistema mais limpo possível, mais natural possível, para você tomar cuidado com aquilo. Né? Pode ver que você põe o pé no breque antes de ver o perigo. Antes de ter consciência daquele perigo, você já breca. Então, não é intuição, é a sua memória. Um motorista que pela primeira vez tenha pego, ele não tem essa intuição com o cara do lado, que vai fazer uma besteira. Isso que eles querem dizer. Quer dizer, a coisa é muito tem a ver com a memória mesmo. Né? Ambas as coisas, busca, né, e combinação, são necessárias para todos os tipos de pensamento, ou seja, lado direito e lado esquerdo funcionam absolutamente. Até mesmo um cálculo matemático requer intuição para recordar os símbolos e fórmulas anteriormente aprendidas para aplicá-las ao problema. Entendeu? Quer dizer, então o próprio conceito de intuição mudou. Quando as peças vêm da prateleira sem problema nos padrões familiares, faz com uma adição simples que você fez muitas vezes, você nem sequer percebe o que aconteceu. Esse negócio de sistema límbico é muito interessante, né? Quando a gente trabalha com a gente chama de sistema 1, sistema 1 é o que a gente faz naturalmente sem perceber. Sistema 2 é quando você tem que pensar. Né? Quem usa isso é o Daniel Kahneman, que é o prêmio Nobel de Economia de 92, que é o... Então, é muito interessante, nós fizemos vários testes assim. Eu estou andando com o Isaías, estou andando com o Dom Zé, estou andando. E ele fala assim, 2 mais 2, quanto dá? Ele fala 4, não precisa parar de andar. Agora você fala assim, 46 vezes 35, o pessoal para. Por que ela para? Porque o tal do pensamento exige um esforço desgraçado. Por isso que a gente faz muita coisa assim, o que a gente chama na intuição, faz muita coisa assim, porque é mais fácil, é mais fácil pensar, analisar, exige um esforço brutal. Né? Por isso que jogador de xadrez não perde 1,5 kg num jogo de João Kasparov, não perdia 2 kg lá no jogo de xadrez, quer dizer, exige esforço mesmo. Né? Agora, como é que o ha-ha acontece? Né? Daí é aquilo, quando lotes de diferentes peças se combinam em um novo padrão, você sentirá como um flash de discernimento. Esse é o tema que eles usam, o famoso ha-ha. Mas o mecanismo mental funciona da mesma maneira em ambos os casos. Se ele está trabalhando em uma fórmula familiar ou uma ideia nova, a memória inteligente é que combina análise, intuição, aprendizagem e recuperação. Não é? Então, vocês vão entender o que é. E as empresas? Assim como o conceito de memória inteligente substituiu a velha teoria do cérebro dos dois lados em neurociência, veja bem, substituiu para a inovação e criatividade. Não é que não existe para os dois lados, hein? Presta bem atenção nisso. As empresas substituíram o velho brainstorming por métodos que reflitam com mais precisão como as ideias realmente se formam no cérebro. Não é? O maior estudioso militar desse período, né, foi o von Clausewitz, da Prússia, cuja experiência levou o livro On War, né, sobre a guerra, em 1932. Se a gente lê, eu estava lendo esse livro, né, com o conhecimento da neurociência moderna, a gente vê que o Clausewitz ofereceu orientações úteis sobre como aplicar a memória inteligente à estratégia. Não é? Um grande general
general, diz ele no livro, não, que tem uma ideia estratégica como um golpe de vista, né? É um simples olhar que indica que fazer um grande discernimento. Então, o que acontece? Eu dei uns cursos na Disney, né? É muito interessante, muita gente diz assim, eu sou médico, eu sou engenheiro. Eu tive uma ideia na Disney, me veio, como é que acontece isso? Eles têm ideia boa quando você está tomando banho, quando você está dirigindo, entendeu? Como é que... Então, o general, por exemplo, ele vê uma situação de guerra, ele fala, faça isso. Agora, como que ele chegou no faça isso? Aí é que a gente vai ver aqui a história, né? Duas etapas precedem o flash. Essa coisa, faça isso, né? É isso. Vamos lá, duas etapas. Primeiro exemplo da história, quando você estuda, né, explicitamente o que os outros fizeram antes de você. O que se chama exemplo da história? Se chama isso de ciência. Não é verdade? Quer dizer, quando você pesquisa o que o cara fez lá em engenharia de materiais, o que os outros fizeram. Eles chamam de exemplo da história, mas na verdade é isso. Quer dizer, você estudar, ler o que os outros fizeram. Como é que é participar então do congresso? É uma coisa que você vai ver. Segunda coisa, relaxamento mental, quando você limpa seu cérebro de todas as expectativas de solução. Então primeiro, você enche o seu cérebro de exemplo da história. Ou seja, você tem que estudar muito, ler muito, né? Verdade? E daí você tem que aprender então a relaxar. Porque é só em um estado de relaxamento, por isso que a gente está pescando. Eu venho novo de uma pescaria, eu falei, eu venho novo, um monte de ideia, exatamente porque você conseguiu acessar, por isso que escreve, por exemplo, impede você de acessar as suas prateleiras de memória. E uma mente muito clara, exemplos selecionados da história combinam as ideias. Você tem que ter um ambiente tranquilo, um ambiente para você ter possibilidade de ter ideias criativas. A última etapa é a decisão, a resolução, quando o flash lhe dá vontade de agir sobre a ideia, apesar dos obstáculos enfrentados. Aqui, gente, já tem a primeira coisa que eu queria comentar com você. O que isso quer dizer para nós aqui? Primeiro que a empresa tem que ser uma organização de aprendizagem mesmo, quer dizer, eu tenho que favorecer o meu pessoal a que estude, a que conheça, a que participe, que venha, que leia, que estude, e tenho que ter um ambiente organizacional que não seja tenso, que não seja um ambiente extremamente competitivo no sentido negativo, né? Porque a tensão e a ansiedade criam esse bloqueio à sua memória inteligente. Isso também é provado muito claramente, né? As prateleiras do cérebro são estocadas com o que você viu, ouviu falar ou leu sobre o que os outros fizeram antes, quer dizer, desde que você nasceu. Né? Assim, agora, esse processo ocorre naturalmente em cada cérebro humano, mas um estudo ativo pode acelerar e melhorar esse processo, como demonstrou Napoleão. Quer dizer, ou seja, eu boto o cara para participar, eu boto o cara para abrir a cabeça dele, mas quando ele foca numa determinada especialização, ele tem que encher a prateleira dele daqui, do foco dele. E isso faz ele um cara muito diferente, né, dos outros, porque ele é mais criativo na área dele, ele é mais inovador na área dele, porque ele estuda mais na área dele, né, porque o cérebro dele está mais estocado. O que Napoleão mostrou, gente? Napoleão ganhou sua primeira batalha. Napoleão é bonito, porque todo mundo fala assim, como que o Napoleão, com 24 anos, ganhou a Batalha de Toulon com uma estratégia de guerra absolutamente inusitada? E todo mundo diz, ele é muito criativo, ele é muito inovador, tem livros, né? Só que agora é que foram descobrir isso daqui, olha. E, sem qualquer experiência militar anterior, mas ele era um estudante de história militar aprofundado. Ele sabia todas as batalhas sumerianas, chinesas de cabeça. O cara era um tarado por batalha. Quer dizer,
Ele, a hora que ele combinou elementos de batalhas passadas para comprar essa vida agora. Os elementos não eram novos, mas as suas combinações eram novas. Entendeu? Quer dizer, ele quando viu uma situação qualquer lá em Toulon, ele pegou, o cérebro pegou, não é ele, né? Um pedaço de uma batalha chinesa, com um pedaço de uma sumeriana, com um pedaço, e falou, é isso aqui. Quer dizer, isso é o tal do flash de discernimento. Você não comanda isso, é o seu cérebro que faz. O que você precisa ter é ter suas prateleiras cheias, é isso que você precisa ter, entendeu? Então o seu processo de pensamento exemplificou a maneira na qual a memória inteligente produz ideias criativas. Então às vezes você fala assim, eu não vou lá, eu não vou participar desse congresso porque eu já vi tudo. Quer dizer, às vezes uma conversa, a gente vai em congresso, né, científico, o que o cara vai falar, você já leu tudo, você já sabe tudo. É muito mais um cara que sentou do seu lado e te deu uma ideia boa, é o cara que é no coffee break, não é verdade? Que um cara apresentou você, é um e-mail que você pegou. Quer dizer, é essa exposição, né? Então, aí o relaxamento mental, olha aqui, ó. O relaxamento mental que Clausewitz descreve é semelhante ao estado de calma que precede um flash de discernimento, que agora os neurocientistas conseguem medir. Isso explica por que você dá início às suas melhores ideias, não nas reuniões de brainstorming informal, mas no chuveiro, dirigindo ou ao adormecer à noite, quando o seu consciente começa a adormecer, o seu subconsciente fica mais. E é aquela, na universidade, eu me lembro quantas vezes na sala de professor ele fala assim, rapaz, essa semana tive uma bendita insônia. Pode ser bendita insônia. Ele não fala isso não, assim, quer dizer, é quando aquela ideia arrancou-se da cama. Agora, qual é a pior coisa que você pode fazer nessa hora? Dormir. Você tem que ir para o computador na hora, não é isso? Você vai para o computador, um cientista não consegue dormir. Ele vai para o computador na hora e escreve a tese da vida dele, escreve o artigo científico. Agora, como que aquilo ocorreu naquele momento? Porque ele estava no estado próprio de relaxamento, estava tudo pronto nas prateleiras do cérebro dele. O cérebro faz as sinapses e dá o flash de. Então, quantas vezes você vê na empresa, eu vejo isso nas empresas, o cara vem e fala para você assim, eu estou com uma ideia, eu trabalho é bom, qualquer dia a gente conversa. Esse qualquer dia morreu. Esse qualquer dia não tem mais. Né? Eu era naquele momento, não é mais. Né? Quantas vezes a gente agora tem com o smartphone, é fácil a gente anotar, mas quanta ideia boa a gente teve dirigindo, viajando no avião, não anotou. Você já não tivesse feito isso, você fala, uma ideia. E você na hora você fala assim, a ideia é tão boa que eu não vou esquecer nunca. Então não preciso nem anotar, é a desgraça sua. Não é verdade? Daí você perdeu aquele troço por causa da vida. Não é? Então, aliás, as varreduras do cérebro dos monges, por isso que eu trouxe nós cá, que também mostram esse relaxamento mental, apontam para a realidade de que se trata de uma disciplina mental que podemos aprender. Gente, agora vamos dizer o que é verdade, né? Vocês, não sei se já viram, o livro Searching Inside Yourself. Qual é o maior fad hoje no mundo? Qual é a maior moda no mundo? É o mindfulness. É isso? A maior moda no mundo é o mindfulness. Quer dizer, é um estilo de meditação que começa com os monges orientais, depois os budistas também pegaram, não sei o que, bom, e que é encher a sua mente do momento presente. Mind é cabeça, full é encher. Então, o Google, por exemplo, está dando um curso lá famosíssimo, né, de mindfulness. Tem um livro chamado Searching Inside Yourself, né, que não tem traduzido no Brasil, que mostra, por exemplo, né, essas coisas, como você prestar atenção no que você está fazendo, como você viver o momento presente, como Lexio Divino, não é isso? Quer dizer, exatamente essa coisa de você prestar atenção. Porque o que está acontecendo? Você pega o último livro do Daniel Goleman, chama Focus, é o Focus dele, em português chama Focus, foi traduzido, foi lançado em outubro de 2013 e foi lançado no Brasil em janeiro agora de 2014. Qual é o problema dele? O problema que ele chama do déficit de atenção geral. O déficit de atenção geral que ele está dizendo é essa coisa da disciplina mental que está faltando. Então você está dando aula hoje, o cara está filmando você, né?
Eu pergunto para o aluno, por que você está filmando? Para assistir depois em casa. Eu falo, mas você está aqui, irmão. Você está aqui, você não precisa assistir depois em casa, você está aqui. Né? E depois você não vai assistir. Não é verdade? Quer dizer, o cara nunca está ali. Ele é um repórter da vida dele. Ele está tweetando, olha que legal o lugar que eu estou, mas ele não está ali. Né? Ele não está curtindo ali, reportando, ele está postando que ele está ali. Mas ele não está ali. Não é verdade? Então esse é um problema, né, que está ocorrendo. Para você ter uma ideia, as pesquisas mostram que as pessoas não conseguem mais ler um livro, por exemplo. A cada 15 minutos, no máximo, ele checa o celular se tem algum recado. Ele checa. Quer dizer, a pessoa não tem mais. O cara está indo para o velório do pai dele. Né? Se ele perceber que está sem o celular, ele fica em dúvida se ele volta ou perde o velório. E a maioria volta. Né? A maioria volta a pegar o celular. Quer dizer, então essa coisa, você não tem mais um estado de relaxamento mental, você está sempre conectado. E quais são as 4 etapas então? Você pode encontrar as 4 etapas de Closby, né? Exemplos da história, relaxamento mental, flexion mental, e inúmeros casos de verdadeira inovação na prática, né? Por exemplo, você vê exemplos da história, né? Como é que você estuda, como é que você... Eu me lembro, né? O que é ciência? Ciência é classificação, não é isso? Você pega a natureza, seja ela na física, na química, e você classifica, você classifica, isso que é ciência. Quer dizer, e pode ver, existe uma teoria do erro científico continuado. Quer dizer, eu vou começar a minha pesquisa onde ele terminou. Ele já descobriu uma coisa qualquer, eu vou pegar a partir dele, eu não vou, senão toda vez eu invento a roda, mas toda vez vai lá atrás. Agora, muitas vezes você está tendo que voltar lá atrás, porque a premissa que ele chegou era errada. Então, essa coisa de você trabalhar, saber por que o cara chegou naquele resultado, quer dizer, não tomar granted, né, aquele resultado e falar, bom, eu vou daqui para frente. Não, peraí, como é que ele chegou lá? Onde é que ele foi? Qual foi o caminho que ele chegou? Então, exemplos da história. A segunda coisa, por exemplo, relaxamento mental, quer dizer, aprender a relaxar. Aprender né, por isso que essas coisas de meditação estão em moda, essas coisas do relaxamento estão em moda, quer dizer, de que maneira você pode... Né, o mundo ficou tão complicado que os cursos mais famosos hoje em Harvard, eu tenho a relação em Harvard e em Oxford, sabe, são cursos que ensinam você a respirar. Quer dizer, nós desaprendemos a respirar. Né? Como respirar? Né? Então, quando o que esses cursos de mindfulness ensinam? Né? Eu fiz 3, né? O que ensina? Ensina assim: você está ali prestando atenção, toda a sua vida se concentra, né, naquele momento, por exemplo. Aquele momento é a graça, né? É o momento, toda a sua vida se resume ali. Mas daí 50% do tempo que você está trabalhando em pesquisa, a sua mente voa, não voa? Quando você vê, você está pensando no banco, você está pensando no jantar, se deixou a luz do carro acesa, quer dizer, daí, como fazer para voltar? Respiração de novo. Então você respira abdominalmente, traz a realidade para você de novo. Eles ensinam assim: você reconhece a distração, chama para você de novo e presta atenção. 1 minuto depois vai distrair de novo, né? Outro dia eu estava falando isso para bispos e eles falaram assim: às vezes está rezando isso e a mente começa a voar, quer dizer, de repente a gente está no meio da missa, daí o que essas teorias ensinam? Quer dizer, respira, né, abdominalmente, quer dizer, enche primeiro a parte de baixo, diafragmática, depois a parte de cima do pulmão, e volta, e presta, e eles ensinam uma coisa que você vai repetindo, quer dizer, eu estou segurando aqui o passador de slide, a outra mão vai trazer você para você, porque nós nos perdemos nisso. Quer dizer, você que barbaridade, você tem que fazer isso em universidades, em ciências, né? Você tem que fazer. Então, o relaxamento mental, acreditar no flexion, o Peter Drucker já dizia isso, né? Não é que
a mulher é mais criativa que o homem? É que a mulher acredita na intuição dela, no flash dela, ela acredita, né? Eu me lembro uma vez que eu levei um cara que eu ia contratar, almoçar em casa, ia contratar, e eu sempre faço isso, pergunto à minha mulher, né? Que a Cristina, ela fala assim, eu não contrataria. Eu falei, mas por quê? Você viu o jeito que ele olha? Eu falei, mas o currículo dele, eu não consigo para ele pega no garfo. Eu falei assim, mas o cara é PhD, não sei onde, o cara não contrata. Esse cara, ele não olha direito para você, já viu que ele não olha direito para você? E outra coisa, olha, eu não contratei. E quer que eu diga, eu não contratei, o cara que contratou falou para mim, marido, você é uma barca furada de ladrão, o cara é um ladrão. Quer dizer, então, na verdade, como é que faz? Então, agora, porque você acredita. Agora, como que eu olho para você e digo assim para você, essa menina é boa, né? Esse cara, eu acredito. É a sua memória, não é a memória? Quer dizer, a sua experiência de ter trabalhado tanto tempo com gente que você, alguma coisa. Então, ele fala, o Daniel Goleman, no último livro, fala, como é que líderes fazem? Precisa ter 3 características do líder. Primeiro é o inner focus, quer dizer, o foco de dentro. Tem que acreditar no guts dele, tem que acreditar. Sabe quando aquele negocinho, esse troço não está me cheirando bem? Ele falou, não tome a decisão, vá ver, porque vai ver, não cheira bem mesmo. Esse troço não está fechando. Então, acreditar nesse guts, que é isso aí. Segundo, ele fala no outer focus, quer dizer, você, a liderança, o cara tem que o seu liderado tem que acreditar nele, tem que saber que ele pode contar comigo, eu estou com você, não tem problema, né? Eu estou do seu lado, E o outro ele chama de system focus, que é você entender o sistema, você entender a política da universidade, quem é quem. Então, se você não tiver um foco interno, um foco externo e um foco sistêmico, você não consegue ser um líder. Ele falou, e o grande problema da liderança é que tem muita gente que tem excelente foco interno, excelente foco externo e nenhum sistêmico, ou vice-versa, alguma coisa assim, daí não consegue ser. Então, o tal do flash de introspecção e a decisão e resolução, são os 4, a hora que você vai, né, e faz essa coisa. Daí a gente pode compreender a razão pela qual muitas vezes temos ideias brilhantes, né? Vejam que o caminho que percorremos são os ensinados pelas novas teorias e não pela... Não é? Eu me lembro, por exemplo, né, eu sempre trabalhei com o Jorge Paulo Lema, né, com o pessoal do Garantia, né, antigo, eu trabalhei a vida toda com eles, e eu falava, o que o Jorge Paulo queria ser? Não, o dono da Budweiser, ele falou, eu queria ser jogador de tênis, é isso que eu queria ser. Primeiro era surfista, daí jogador de tênis. Como foi que... Daí eu me lembro que o cara falou assim, né, o Sicupira, eu era conselheiro da Fundação Estudar, e falava assim, você tem que pegar uma coisa e tem que ter aquela coisa, você não pode abandonar aquilo. O Jorge Paulo falou, eu não concordo com isso que ele está falando. Porque eu, se fosse fazer só foco no que eu achava, eu ia ser hoje um tenista fracassado. Você tem que estar aberto a oportunidades, você tem que ouvir, e tem que acreditar nessas coisas intuitivas que ele chamou, né, de você assim, vá lá, aceite esse convite, né, participe daquele negócio, vá. Né, e às vezes ele falou, ideias que você teve 20 anos atrás, elas vão aparecer realizáveis 20 anos depois. Uma coisa meio louca, né? E isso acontece muito, né? Afinal, o que fazem as pessoas inovadoras, criativas? E a ideia é que a empresa favoreça isso, né? Por isso que nós estamos falando disso aqui. Olha, enchem seu cérebro de informações relevantes que farão com que sua memória e inteligência tenha disponível um estoque imenso de dados para que sejam usados pelo cérebro em sua busca incessante de correlações. Eu vi um estudo lá do cara, mostrando lá do professor, ele mostrava, por exemplo, né, que incessantemente, 24 horas por dia, o cérebro está fazendo correlações. Quer dizer, cabe a você ser capaz. Então, qual é o seu único papel? É encher o cérebro de informação relevante.
Pessoas criativas, portanto, viajam muito, né? Viajam no sentido de se expor a situações diferentes, a conhecimento diferente, etc. Né? Informam-se por todos os meios, quer dizer, se informam, né? Estão sempre lendo coisas, né? Elas leem muito, né? Estudam, se relacionam muito bem. Então, é interessante, gente, porque as pesquisas porque hoje felicidade você pode medir, né? Pela primeira vez na vida você mede a região do cérebro, né? Que dá o bem-estar, tá? Então hoje a felicidade é medida. As pessoas que se sentem melhores, né? Teoricamente mais felizes, são as que têm o maior número de relacionamentos, mas é interessante que reais e não virtuais. Não adianta eu ter 1 milhão de amigos no Face, né? Quer dizer, esse 1 milhão de amigos no Face não são amigos, né? Aliás, tem uma teoria nova agora, muito interessante, que está sugerindo, né? Que não chame mais professora de tia, colega de classe, de amiguinho, sabe? Para botar as coisas no lugar. Ela não é sua tia, não, ela é sua professora. Né? E aquele lá não é seu amiguinho, ele é seu colega de classe, ele pode arrebentar com você na primeira turma, você não vem a pessoa de amiguinho, né? Então essas coisas, né, diferentes. Então o que está acontecendo, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma das teorias também, que tudo isso é consequência dessa história toda. A gente não está preocupado, gente, com a invasão da nossa vida privada. Sorria, você está sendo filmado, senta no elevador, está... Mas nós temos que pensar, hoje a preocupação é a invasão inversa. É a invasão do privado no público. Veja bem se não é verdade. Isso aí está dando aula, o aluno levanta. Você fala, onde é que você vai? Ele fala, estou com fome. Eu digo, mas meu querido, você não está na sua casa. Na sua casa, você está assistindo televisão, está com fome, você levanta, abre a geladeira e vai comer. Aqui não é a sua casa, aqui é uma universidade, aqui está numa classe, tem aluno. Mas estou com fome. Eu falei, você tinha que ter comido antes. Mas estou com fome. Não é? Você, por exemplo, vai no supermercado, está olhando a gôndola, a pessoa entra na sua frente, né? Você fala, dá licença, ele fala, estou olhando. Não tem outro mais. Eu vou no supermercado de tornozeleira, porque o que as pessoas enfiam de carrinho no seu tornozelo. A gente está na fila, a mulher enfiou um carrinho uma vez, enfiou duas, enfiou. Eu falei, minha senhora, passe na frente. Ela falou, o senhor está nervoso? Eu falei, eu não estou, a senhora vai me alejar, eu não estou. Aí eu não vi o senhor, eu falei, a senhora não vê nada, ela está no quintal da casa dela, então ela não vê nada. Não é verdade? Eu vou, por exemplo, em empresa, tenho a copinha, não tem a copinha, empresa, universidade? A pessoa toma um cafezinho, outro dia viu uma moça, tomou um cafezinho e deixou a copinha ali. Eu falei, você não vai jogar no lixo? Ela falou, nem em casa eu jogo. Eu falei, mas aqui não é a sua casa. Na sua casa você atire na tua mãe, faça o que você quiser. Mas aqui não é a sua casa. Aqui não é a sua casa. Agora, diga a verdade, eu chamo a atenção dele, meu subordinado, ele fala assim, nem meu pai fala assim comigo. Sabe o que eu tenho que dizer? Querido, eu não sou seu pai. Eu sou seu chefe, sou seu patrão. Entendeu? Quer dizer, eu abro a sua gaveta, pego uma caneta lá, você olha, essa caneta é minha, eu falo, estou precisando. Quer dizer, a gaveta de talher da casa dele é a sua, entendeu, gente? Essa invasão do privado no público, né, que a gente está começando a discutir. Então, ou seja, civilidade, né? Civilidade, as pessoas... Faltou o quê? Educação moral e cívica, sei lá o quê, né? Mas falta, né? FPP, né? Vocês falam, não tem FPP, né? Agora, na verdade, o que acontece? As pessoas estão perdendo como se relacionar, né? Leem muito. Você pode reparar, um teste interessante de pessoas criativas, você fala assim, quantas bulas você já leu? O cara não é médico, ele lê bula. Caiu na mão, ele lê. Ele fica, o que você está lendo? Não sei, eu estou lendo aqui, é uma bula que eu achei no chão ali. O cara lê, o cara leva coisa, lê, né? Fica lendo anúncio, fica lendo como é que é, fica corrigindo. Um dia eu fui em São Carlos, lá e eu brinquei com a moça essas coisas que são interessantes. Na Descasa, né? Está escrito assim, um cartaz em cima do caixa. Só aceitamos cheques de fora com visto da gerência.
E eu falei para ela: minha senhora, o meu cheque é daqui de São Carlos, a senhora aceita? Ela falou: ué, claro que aceito. Eu falei: não, porque não é o que está dizendo lá, eu queria saber, meu cheque não é de fora, é daqui. Ela falou: como assim? Eu falei: lá está escrito que só aceita cheque de fora, e com visto da gerência. Quer dizer, o meu não é de fora, o meu é daqui. Ela olhava e falava assim: mas o que é? Eu falei: dona, está escrito só aceitando um cheque de fora, né, com visto da gerência, o meu não é de fora, o meu é daqui. Ela falou assim: eu vou chamar o gerente. Sabe, quer dizer, agora a pessoa não lê, não sabe mais ler, não sabe mais ler, não lê mais, né? Não tem mais história lá. Né? Participam de congressos e eventos, vão. Vocês querem ver uma característica que nós vemos? Duas coisas interessantes dessas pessoas, de várias coisas, né? Uma que me chamaram a atenção: primeiro, que elas terceirizam seus pontos fracos. O que elas fazem bem, elas fazem bem. O que elas não fazem, elas têm a humildade. Humildade vem de humus, né? Humanos, que é terra, tem o pé no chão, né? Tem o pé no humus. A humildade de pedir ajuda para quem? E não se mete, entendeu? Quer dizer, não é neopositivista, né? Sobre aquilo que eu não entendo, não devo sequer pensar. Não é isso, mas não se mete. Quer ter humildade, eu sou bom nisso, eu não sou bom, peço ajuda. Quer dizer, terceiriza os pontos fracos. E qual é a segunda característica que eu achei genial? Elas se empurram para frente. Pode reparar, vocês aqui, vocês queriam mesmo vir hoje aqui? Não, né? Assim, não vou, eu vou por causa da Bilberto, eu vou porque sou conselheiro da Inova, eu vou porque, quer que eu diga, o Marinho foi meu professor lá em São Carlos quando eu era criança, então, daí eu vou. Quer dizer, mas na verdade, quem veio, pode ver, se empurrou para frente. Quando ele falou: quer que eu diga, eu vou. Mas é longe, mas eu vou. Se empurra para frente, pode reparar. E essas pessoas participam de... E daí eu pergunto para a pessoa assim: puxa, Isaí, você está sempre em congresso, está participando, você gosta, né? Eu falo: não gosto, não, eu vou. Eu não gosto, eu vou. Não é verdade? E essa é uma característica forte. Né? Qual é o 6? Assistem palestras, mesmo as ruins como essa. Assiste palestra, né? Faz essas coisas todas. Então, aí penso nisso. E eu queria, rapidinho, né? Ver se dá tempo de mostrar para vocês o que é a teoria. Então, para a gente simplificar, nunca relaxar no aprender. Essa é a primeira nota: não relaxe no aprender, quer dizer, encha, e como você enche de qualquer maneira, vá, participe. Não é? Tem gente que, um professor de óculos fala assim: durma, vá lá e durma, porque o seu ouvido está ouvindo, é capaz do seu subconsciente, é capaz de ter mais vá, né? E a segunda é aprender a importância de relaxar. Então, nunca relaxar no aprender e aprender a relaxar. São as duas coisas interessantes. Agora, como fazer isso tudo acontecer de fato, que eu queria, vem da antropologia aí, eu já quero dizer: quem tiver um compromisso pode levantar e ir embora, viu? Eu sou professor, não tenho nenhum problema. Mas o que a antropologia mostra disso tudo, né? Então eu estudei lá os aborígenes, né, australianos, né, na ilha de Bali. Por que a gente estuda essa tribo que eu estudei, os Tiwi? Por que a gente estuda aborígene? Depois estudei os Mamãe-Ndê. Ab em latim é que, né? E origem é original. Quer dizer, para entender como funciona o ser humano no seu estado mais original. Essa é a ideia da antropologia. Antes dos vernizes das civilizações, antes do judaico-cristianismo, o que é que motiva um ser humano numa sociedade de progresso zero? Há 12 mil anos, datado no carbono 14, o aborígene caça com o mesmo bumerangue, a mesma lança, não tem bumerangue modelo novo, lança com GBL, não tem. Então, como é que funciona? Né? Então, eu queria rapidamente mostrar para vocês o que a antropologia hoje discute. Quer dizer, duas coisas separam o ser humano dos outros animais. A primeira é a inteligência, e nós queremos, badalamos demais a inteligência. A gente tem uma classificação de inteligência errônea, né? Não é errada, é errônea. Nós queremos ser inteligentes, filhos inteligentes, mas isso que eu mostrei para vocês, por exemplo, a memória inteligente, não tem pessoa. Depois que o Gardner, lá de Harvard, lança a teoria das inteligências múltiplas, 8 tipos de inteligência.
inteligência, o último curso que eu fiz com ele, falando de 8 tipos e meio. Vocês não conhecem gente que ao cantar parabéns a você é incapaz de bater palma no ritmo? Não é verdade? O que esse cara é burro, ignorante? Não, ele tem um probleminha na sua inteligência rítmico-musical, segundo lugar. Pode fazer tudo na vida, só não bater palma no parabéns. Provavelmente não dançar colado, que pode alejar a moça, alguma coisa assim. Bom, mas você não conhece gente que tem uma habilidade manual invejável? E vocês não conhecem gente que não consegue roscar uma lâmpada, não acha rosca, não? Que é kinestesia. Vocês não conhecem gente que vai em festa de amigo ou de amiga, fica no canto olhando para baixo, não conversa com ninguém, vai embora cedo? E gente que vai em festa de gente que nunca viu, 5 minutos de conta tá no meio de 15, quer dizer, ou seja, 8 tipos de inteligência. A gente brinca com o professor Garbo, que ele decretou o fim da burrice, né, gente? Quando falarem você é burro, você diga, meu tipo de inteligência é outro. Num dos 8 a gente se encara. E a outra pesquisa famosa do Daniel Goleman, da inteligência emocional, que diz o quê? Você não quer gênios eruditos. Veja a universidade. Qual é o maior problema de uma universidade? Não é o conhecimento, é dificuldade de trabalhar com gente. É a dificuldade, não é verdade? São os ecos, e esse é o problema que você tem. Ou seja, inteligência emocional, não é inteligência racional, o problema é esse. Né? Então, como que ele define? Ele fala trabalhar em equipe, ser capaz de trabalhar em grupo, com espírito de time. O que é time? Vocês sabem que eu fiz uma partezinha do trabalho de motivação da seleção brasileira lá do Filipão, em 2002, né? O que é time? Time sou eu pegar a bola lá no meu gol, atravessar o campo inteiro sozinho, driblando 9 jogadores do time adversário sozinho. Quando eu chego lá, na boca do gol adversário, tem um cara lá que não me deixa passar, eu olho do meu lado e vejo um companheiro meu que não correu, não driblou ninguém, ficou na sombra, desgraçado, de braço cruzado. Eu, sem alternativa, passo a bola para ele, ele dá um tapa na bola e marca o gol. Eu respondo, quem é o artilheiro? Ele. Não é verdade? Quem a televisão vai entrevistar? Ele. E o que ele diz na entrevista? Não é fácil. Eu estou sempre bem posicionado, gênio. Quer dizer, sabe, time sou eu ter a capacidade de passar a bola para um companheiro meu que esteja melhor colocado, para que a Inola marque o gol, para que o time marque o gol, para que o parque marque, não eu marque o gol. Quer dizer, essa precisa ter uma tremenda inteligência emocional. Então a inteligência ficou resolvida. E a gente tem mecanismos culturais de educação da inteligência, universidade para educar. O que não ficou é a vontade. Não é? A vontade não ficou resolvida. Porque a liberdade, que é o maior atributo do ser humano, é um atributo da vontade, não é da inteligência. A inteligência é criadora pela memória inteligente, mas não é livre. Os sofistas já diziam, se eu souber ou experimentar pela sensação e percepção que fogo queima, não há como a minha inteligência dizer que fogo não queima. Eu vou morrer ela dizendo que fogo queima. Ela não tem essa liberdade. Agora, embora eu saiba que fogo queima, se eu quiser eu coloco a mão no fogo e deixo queimar. Santo Agostinho que dizia bonito, né? Deus que criou você, sem perguntar para você, sem pedir ordem, você não pode salvar você sem você. Não é? Quer dizer, nem Deus é obrigado a salvar aquele que não quer ser salvo. Então, a liberdade, e nós não temos um mecanismo cultural de educação da vontade, a gente é fraco de vontade. Quantos de nós aqui, sei lá, começamos a aprender inglês e não terminamos, primeira semana a gente fala hello, sabe o verbo to be, depois fica difícil, a gente desiste. Regime para emagrecer, quantos de nós começamos o regime para emagrecer? Segunda-feira de universal do regime, terça, no sábado está comendo feijoada com quindão, não é verdade? Quantos de nós compramos um livro para ler? A primeira coisa que a gente faz quando pega o livro que é ver o número da última parte, 386, daí dá uma folhada, ver se tem figura, não tem, dá outra folhada, ver se tem, vai ler o livro na cama, que é o lugar mais apropriado para dormir, dá na página 120, começa a voltar, meu Deus, não lembro, porque ele está morto. Agora, a vontade, nós não temos, ninguém é PhD em vontade, como é que faz isso? Não é verdade? Então a gente é fraco de vontade. Quer dizer, a primeira coisa para você ser criativo e inovador não é você encher o seu cérebro de informação. Então a vontade é fundamental. Né? Falo que foi o Einstein, nunca vi, vocês viram isso? Alguém viu o escrito dele? Que a ciência é 99% transpiração, 1% de inspiração, mas é meio isso mesmo. 12 anos contando drosófila no microscópio, fica cego, ganha um prêmio e na sala do professor fala para você assim, que sorte acima daquele prêmio. Quer dizer, não é assim que todo mundo
tivesse vindo lá. Então, essa coisa da vontade, quer dizer, então hoje as teorias são muito assim da vontade, do querer. E olhe se isso daqui é uma verdade ou não. Um grande recrutador de pessoal da Europa, na verdade um americano, que tem uma das maiores empresas de recrutamento e seleção na Europa, me disse o seguinte: eu olho quando eu vou recrutar alguém no brilho dos olhos das pessoas. E eu vou conversando com a pessoa e vou olhando nos olhos para ver pelo que aqueles olhos brilham. Há pessoas, professor, que o senhor pode falar o que quiser e os olhos não brilham. Aí, quando eu tenho só pessoas cujos olhos não brilham, eu vou ter que ver o currículo, eu vou ter que, não sei, às vezes até eu desisto e faço um outro recrutamento. Há pessoas, professor, que os olhos brilham quando eu falo só em salário, em dinheiro, em benefício, daí os olhos brilham. Agora há pessoas, professor, que quando o senhor apresenta um desafio, quando o senhor, na verdade, fala de aprender, fala de mudança, fala de fazer, de empreender, os olhos brilham. Esses é o contrato. E nunca errei, professor, porque a gente tem que saber pelo que os olhos das pessoas brilham. E a pergunta que ele me fez e que eu faço a vocês, pense nisso, pelo que brilham os seus olhos. Mas o interessante é que você, o que está acontecendo com o recrutamento e seleção? Você manda aqueles currículos, o cara tem 3 PhD, mas os grandes headhunters não estão procurando isso, estão procurando esse misto, né, de pessoas que têm esse drive da vontade, né, de fazer, de empreender, de correr atrás, etc. Mas daí a segunda coisa que tem a ver com mindfulness, que é isso aqui, quer dizer, a pergunta é quando eu sou inteligente e quando eu sou livre. E essa que a gente vê, aristotélico-tomista, né, que é uma coisa de São Tomás de Aquino dizia, é o que hoje está se falando. Quer dizer, ou seja, aquilo que eu fiz, aquilo que eu comi, aquilo que eu pensei, aquilo que eu, há 1 minuto atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, não me pertence mais. Eu não existo há meia hora atrás. Né? E o Goleman e os filósofos contemporâneos, e os psicólogos lá de Harvard, eles mostram que, eu falo assim, né, se eu tiver tomado um café aí fora, esse café esteja me fazendo mal para o estômago agora, eu posso tomar um balde de sal de frutas, mas eu não posso deixar de tomar um café que eu já tomei. Quer dizer, o passado é inexorável, 1 minuto, meia hora, 20 anos. Muito bem. E esses filósofos dizem que nós passamos 70% do tempo vivendo o passado. Né? Com sentimentos, às vezes, de culpa, devia ter ido, não devia ter vindo, eu devia ter falado, não devia ter dito, eu devia ter feito aquele curso, devia ter terminado aquela tese, devia ter feito aquele experimento, ou seja, culpa, grandes culpas, pequenas culpas, né? Quando os pais da gente morrem, devia ter visitado mais, devia ter brigado menos, devia ter levado meu filho no futebol, devia ter visto minha filha vestidinha de húngara na pré-escola, quer dizer, agora já é casada, não tem jeito. Né? E às vezes um sentimento também em relação ao passado, que eles falam muito, que é a nostalgia. No meu tempo que Sorocaba era bom, no meu tempo de São Carlos, no meu tempo, mas qual é o seu tempo? Quando é que você morreu, esqueceu de deitar, não é esse? Então, o passado. Eu não existo há 1 minuto atrás, e a culpa trava, carrega, aquela coisa toda. Eu também não, por isso que na Igreja Católica tem a confissão, para livrar isso. Para levar o peso dessa culpa que vai, né, que você carrega a vida inteira, embora arrependido. Bom, da mesma maneira, eu não existo daqui a 1 minuto, daqui a meia hora, daqui a 20 anos. Né? Eu tenho hoje uma aula em São Paulo, quem garante que eu vou chegar lá? Quer dizer, Romano os Assassinos, Tancredo Neves, a última coisa que ele fez foi a palestra da Inova. Né? Morreu na Itavuvu, olha que morte. Né? Então vocês imaginem, o futuro não me pertence, 1 minuto, meia hora. E a pesquisa mostra que nós passamos 25% do tempo vivendo o futuro, com ansiedade, não vou conseguir, não sou capaz. Eu sempre conto um aluno, nunca vou esquecer, que falou: professor, não foi uma cegonha que me trouxe, foi um corpo. Desgraça comigo. Né, teve um outro que falou para mim: vai ter um corte na minha empresa, eu sou o primeiro a ser mandado embora. Eu falei: como é que você sabe? Já falaram com você? Ele falou: não, o olhar do meu chefe. Ele está com o olhar de adeus para mim já faz muito tempo.
E olhem vocês, mulheres, um aluno de mestrado chegou para mim e falou: professor, eu vou desistir. Eu não consigo redigir. Professor, eu estou acreditando no que minha mãe sempre disse. Filho, você é burro, você puxou a família do seu pai. Que mãezinha agora. Então, e não, ou às vezes tem devaneio, né? Eu sou o melhor pesquisador da universidade, que me falta é chance, enfim, essa coisa de sonhar acordado. Agora, vejam bem, gente, se um minuto atrás não me pertence, um minuto à frente não me pertence, se eu não sou, não existo, nem um minuto atrás, nem um minuto, eu só existo aqui agora, que é o hic nunc, em latim, aqui agora. Esse é o único momento real que eu existo. E é isso que hoje, né, o mindfulness faz você voltar a compreender. Quer dizer, eu só existo aqui agora. Quer dizer, toda a minha vida se resume, a palavra resume em filosofia é muito forte, hein? Vocês vão ver que interessante. Resume significa ela se explica, ela se contém, ela se contempla no momento presente. Agora, para vocês, nós não temos máquina, equipamento, que tem um botão lá, resume. O que é o botão resume? É o boot, não é? Ele recomeça a vida, isso que é o resume. Entendeu? Ela se resume aqui. Por isso que ninguém tem direito de ser metido, pensar que tem o rei na barriga, pensar que é mais que os outros, pensar que ninguém. E do pragmatismo alemão, ninguém tem o direito de se economizar. Eu vou me economizar para quando? Para a aula que eu vou dar em São Paulo, mas quem garante que eu vou chegar lá? Eu nunca estou aqui, eu estou falando com ele, lembrando se eu deixei a luz do carro acesa, lembrando se a menina avisou que eu nunca estou ali. Esse é o grande desafio da modernidade, da conectividade, do excesso de informação. É você voltar ao único momento que você realmente existe. Então pode ver a gente que está lendo e não está prestando atenção no que está lendo. Aquele momento se perdeu. Né? Como você viver, né? Totalmente. E vocês já fizeram a conta, né? Nós passamos só 5% do tempo vivendo o presente. Né? Esse é um problema sério, né? E eu só existo, né, aqui e agora. E daí a grande pergunta final, né, agora cuidado com o ativismo. Qual é o ativismo que também é muito denunciado hoje? É assim: eu faço, eu mato um leão por dia. Eu dou sangue pela minha empresa. A pergunta é: será que o que você está fazendo é o que você deveria estar fazendo? Será que você não é uma pessoa muito ativa e pouco produtiva? Nunca tirei férias, eu recebo e-mails assim: professor, fui vítima de uma injustiça, fui mandado embora do meu emprego, sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair. A minha tentação era perguntar: o que será que ele fazia lá tão cedo? O que ele ficava fazendo até tão tarde? Quer dizer, então, cuidado com o ativismo, né? Tem uma outra coisa que a gente precisa aprender, que viver o momento, olha que perigo que é hoje. Viver o momento não é fazer, viver não é fazer. Viver é planejar, viver é amar, viver é meditar, viver é conversar, viver é ler, não é só fazer. Então tem essa, eu não posso chegar para você da Azul lá em Viracopos, ela quer ir para Paris, quer ir para sei lá onde. Fala: cadê o bilhete? Eu digo: minha vida é o momento presente. Tem uma hora que eu tenho que planejar. Então cuidado com o ativismo. Agora, a última coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: para que serve a inteligência, então, nessa teoria de inovação e criatividade? Ela só serve, gente, Demócrito dizia uma coisa genial, é pré-socrático: a inteligência é um farol que ilumina o caminho, mas não me faz caminhar. Por isso ele fala os iluministas. Por isso que eu digo para você: fale mais claro, vou esclarecer você. Você é brilhante, mas é tudo termo visual. A inteligência é só farol, ela não caminha você, o que caminha é a vontade. A inteligência só ilumina, não é verdade? Ela só serve para eu discernir e distinguir o que seja essencial, importante e acidental. O que é essencial, gente? Essencial é aquilo que eu devo fazer imediatamente já, ou seja, naquele momento presente, o que mais me leva aos meus motivos na vida. Isso que é a motivação. Motivação não é autoajuda, não é emoção, são os motivos, as razões pelas quais eu faço as opções no cotidiano. Bom, em tudo na vida, você chega no laboratório e fala: bom, o que é essencial agora? Quer dizer, é isso que o inteligente tem que fazer, o que eu tenho que fazer primeiro.
Importante é aquilo que eu devo fazer, mas só depois que eu tiver feito o que eu havia antes considerado como essencial. E acidental, o verbo é devo, não é posso, é aquilo que eu devo fazer, mas só depois que eu tiver feito o que eu havia antes considerado como importante, como essencial em tudo da vida. Eu saio do trabalho, vou indo para minha casa, o que a minha inteligência vai dizer? O que é essencial agora? Eu vou abraçar minha mulher, eu vou conversar com meus filhos, ou vou abrir o Face, vou ver se o cachorro está com o que é essencial? E pode ver, ela só ilumina, quem vai fazer é a vontade. É isso que é interessante. Agora, o exemplo chulo, né, que eu sempre dou é a vontade de ir ao banheiro, né? Passa pelas 3 fases. Tem uma hora que é acidental, não é? Estou com vontade, mas é possível, eu aguento, tem hora que vai ficando importante, eu digo, meu Deus. E tem uma hora que é essencial, quando está com o Zé Carlos falando, o cara levanta, a gente fala, senta aí que o homem está falando, você fala, eu pensei, a outra alternativa era pior, depois eu explico. O que a gente diz que, embora a minha inteligência me diga, Marinho, você vai para o banheiro, o meu corpo me diga, Marinho, já deveria estar no banheiro, eu digo, não vou. Eu sou livre, eu posso não ir. E é isso que os filósofos dizem, é por isso que as pessoas vêm se sujando na frente das outras. Fazem o quê? Tudo que é acidental primeiro, raramente fazem alguma coisa importante, nunca acham um tempo por essencial, vive de cabeça para baixo. Não é? Quer dizer, agora, então vejam que coisa interessante, quer dizer, a única coisa, então vejam como a inteligência, na verdade, ela ficou reduzida. A memória, e quando você pega o livro do Daniel Kahneman tem em português, acho que é Pense Rápido e Devagar, Rápido e Devagar. Em inglês é Think Fast and Slow, vale a pena. O que ele mostra, por exemplo, que a inteligência exige um esforço tão grande de análise, até que a maioria, 90% do seu dia, você vai e não vai dar volta, você deixa aí. Você faz o que é mais fácil, você faz o que... Você não pensa o que é essencial, o que é importante, o que é acidental. Você confunde essas coisas, né? Então, digam se isso daqui... o que vai fazer isso daqui ser colocado em pé de novo é novamente a vontade. Então, vejam se isso daqui... é preciso, portanto, querer ver se isso... Há pessoas que são muito competentes em coisas sem importância. Se você é motorista, o que se espera de você mesmo é que você dirija bem, que você entenda, conheça os lugares onde você vai, que você estude mapas, etc. Cuidar da estética do automóvel é importante, mas não é essencial. Então, você, por exemplo, se é enfermeiro, por exemplo, o que se espera de você é que você entenda de enfermagem. Se você faz festas, organiza festas no hospital, isso pode ser até importante, mas não é essencial. Tem muita gente que é muito competente em coisas sem importância. Conheço pessoas que são agradáveis, pessoas que são uma alegria em pessoa, uma alegria ambulante, mas que são pouco competentes naquilo que a sociedade espera delas, que é a sua função profissional, que é você entender daquilo que faz, que é você estudar, que é você se aprofundar. O conselho é que você deve ser competente nas coisas essenciais da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Não adianta ser competente em coisas sem importância. Pense nisso, querido, sucesso. Isso agora, resumindo, o que a gente podia resumir nessa história toda aqui? Primeiro, gente, a única coisa que nós podemos fazer é encher o cérebro da gente de coisas relevantes, ou seja, essenciais para aquilo que a gente quer. E o que a empresa tem que fazer? Favorecer isso para o nosso pessoal. E qual é a segunda coisa? Nós temos que aprender essa concentração no momento presente, que é esse mindfulness, ou seja, o nome que vocês queiram dar. Ensinar as pessoas a se concentrar de novo, a prestar atenção no que estão fazendo, a ouvir a pessoa que está falando, sabe, a administrar essa mente que voa o tempo inteiro, não é? E trabalhar com pessoas para fazer com que elas saibam o que é essencial e trabalhar com elas para que elas possam buscar esse essencial no ambiente que está, no clima. É basicamente isso que as teorias hoje
né, mostram em termos de inovação e criatividade. Quer dizer, então não adianta fazer brainstorming, quer dizer, daí o interessante que eles falam é o seguinte: quando você tem então pessoas com as prateleiras cheias, o brainstorming que ele vai fazer é na verdade. Então, olha que coisa interessante. Vou contar um casinho bem rapidinho para vocês. Nós trouxemos a maior autoridade em marca do mundo, Chepunish, marca, sobre marca, porque as empresas falam assim, o valor da marca, etc. E ele deu um curso para as agências de publicidade de São Paulo. O curso foi um fracasso, porque assim, como um não ia, outro também não foi, sabe? Aquele reitor não vai, então o chefe de departamento também não vai, outro também não vai, e no fim ele falou com um monte de gente, foi horror, bom. Mas e daí o que aconteceu? Quando eu vi que a vaca tinha ido para o brejo, né, e não pagamos dinheirão para trazer, e eles que tinham pago, eu falei para eles assim: você, para um deles milionário lá, você ainda tem aquela casa em Angra? Ele falou: tenho. Falei: o que você acha de a gente levar o francês, veio ele, a mulher, né, a gente passar um fim de semana na sua casa, convida todo mundo que ia participar do curso, né, que era para participar do curso, e uns participaram, outros não. Vamos passar o fim, vamos, será que ele topa? Gente, o que fizeram com esse homem na casa de Angra, o homem arrancava ele dentro da piscina e falava: e tal coisa, como é que é? E ele, gente, esse homem no show, ele deu aula de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Pegaram o homem, esmiuçaram o homem, arrebentaram o homem, perguntaram tudo, mas foram 2 dias, assim, 10 horas por dia de curso direto. Na segunda-feira eu mandei um certificado para cada um que estava na casa de Angra. Falei: o que é isso? Falei: nós não fomos no curso. Eu falei: como que não foram? Lá foi o maior curso que podia existir da história, mas foi lá. Eu falei: puta, mas o que nós aprendemos lá? Eu falei: mas é isso que é curso, né? É isso. O que ele falou, e ele falava assim: gente, isso eu nunca falei. Mas sabe o que é? Em Angra, ali, todo mundo de short, sem ninguém ter que dar licença, vou fazer uma pergunta, ambientes mais descontraídos. E pode reparar que a gente tem um veso, a gente se reúne aqui, discute uma coisa, acerta tudo, fala: então vamos marcar uma reunião. A reunião já foi feita. Já foi feita. Agora é falar: então você faz isso, o outro faz isso, faz aquilo, e pau na máquina e vamos fazer. Sabe, a formalização às vezes impõe. Pode ver, a gente, quando você convida funcionários, vamos numa churrascaria, aí é que é a reunião ideal, porque o cara está relaxado, o cara fala o que tem que falar, o cara, desculpe, aqui no ambiente vou falar, né? É o que você quer falar lá dentro, mas não tem coragem. Então, tem que inventar essas formas criativas, etc., de fazer a pessoa, né? Porque as pesquisas são muito terríveis, né, gente? Você pergunta para qualquer funcionário, qualquer empresa, e a pergunta é cabotina, né? Se você fosse mais motivado, você daria mais do que você tem dado para a sua empresa, em termos de comprometimento? Todos, 100% diz sim. Agora, o que é motivar? Essa é uma palavra mágica, né? O que é motivar? Quem sabe? Por que ele não dá mais? Porque o ambiente trava, as pessoas travam, a situação é complexa. Eu tinha tanta ideia que eu queria fazer, mas não tem para quem falar. Ou seja, nós temos que liberar isso, e lembrar da memória inteligente. Tá bom? Muito obrigado, gente. Sucesso. Alguma pergunta? Pergunta fácil, né, gente? Pergunta fácil. O francês sobreviveu? Gostou da experiência? Mas não foi interessante? Daí eu conversei isso com o francês, né? E eu falei: ó, queria primeiro pedir desculpa pelo curso formal que o senhor deu lá, porque daí ele falou assim: alguém tem alguma pergunta? Ninguém que estava ali era relevante para o tema dele. Você imagina eu convidar um cara, sei lá, para falar de determinado. Você chega lá, você olha, você vê que soltaram uma classe, sabe? Lembra como era no tempo da gente? Solta uma classe do Getúlio, né? Vai todo mundo falando: onde é que nós estamos? Qual é o tema aqui? Não, fica quieto. A única coisa que você tem que fazer é ficar quieto, né? É para poder encher a sala. Quer dizer, então, lembra dessa coisa que a gente fazia, soltar uma classe. E pedi desculpa para ele, e depois ele falou: nossa, que povo interessado. Quer dizer, realmente, o cara vem para isso. Né? Então, eu tenho vários exemplos de situações não formais. Agora, qual é o problema da empresa? É a gente querer formalizar treinamentos, formalizar
ocasiões de ideias, reuniões de brainstorming. Não é por aí, não é por aí. E novo brainstorm, novo PDCA, e roda o PDCA e faz. Quer dizer, mas e daí as ideias não acontecem. Né? Daí vem o cara e fala, olha, não é por nada, o presidente, outro dia eu vi o presidente falar, pelo amor de Deus, sejam mais criativos. Quer dizer, falar isso, pois não, senão eu vou ter que mandar vocês embora. Quer dizer, daí que o cara está desgraçado, daí que não sai ideia nenhuma. Né? Então, tem que lembrar isso aí. Olha. Posso perguntar em inglês, mais fácil para mim? Pode. So you say the first step is to fill your brain with things that are important for your goals and your steps. So how do you decide what things are important for those goals? That's your aim, your goal in your life. But what you decide, you are the only one that can decide about it. It's impossible for one to decide for you. You have to look at your history, the things you want to do, the things you want to reach in your life, and then you will decide what matters, what doesn't matter. But that's a decision that's upon you only. The reason I ask is because you said that the most innovative people in the world fill their brains all the time. So, and you are innovative by your experiences. So, who are you to say, even me, to say, what is an experience that I need to be more innovative in my life? I travel a lot, so I become more innovative with more cultures that I experience. So, how do I decide which one? The theory is that the people that are most focused, they first open the focus. They experiment a lot. They work a bit here, a little bit there. They work with this stuff, with another one, and then they close the focus. But the first thing is that experimenting very widely all the opportunities you have, and then you close your focus. You focus. Não sei se entenderam, quer dizer, a primeira coisa, né, ele quer saber, por exemplo, como é que eu decido o que é essencial para mim na vida. Né? Como é que eu decido? Quer dizer, primeiro você viar a teoria das pessoas que têm isso. Pode reparar, todos os cientistas bons que a gente conhece, toda pessoa especializada, primeiro ele abriu o foco. Ele experimentou isso, ele fez aquilo, ele tentou uma linha de pesquisa aqui, e daí ele fechou o foco. Entendeu? Quer dizer, pode reparar, sempre é assim. Né? Você é solda, não é? Eu me lembro que ele fez o doutorado em solda na Inglaterra, não é, o Nelson? Agora, como é que foi solda direta? Quer dizer, não, quer dizer, você experimenta aqui, vê lá, vai lá, vê aqui, como é que faz, daí você foca numa coisa, entendeu? Quer dizer, e muitas vezes quem vai dar para você esse foco não é muito uma coisa lógica, racional, é uma oportunidade que você viu e que é possível, é uma coisa que não desagrada você, é uma coisa que... Agora, tem uma coisa, daí quando você fecha o foco, você se especializa, você vai fundo, porque ninguém ama aquilo que desconhece. O grande problema é assim, eu cisco aqui, cisco lá, se eu não pegar uma coisa e me aprofundar, eu nunca vou, entendeu? Eu nunca vou gostar de nada. O que está acontecendo? O aluno está no segundo ano de medicina, acha que não é isso que eu gosto. Então no terceiro, acha que não é isso que eu gosto. Mas ele não se aprofunda, ele ainda não conhece. Entendeu? Esse abrir o foco e fechar o foco é uma coisa muito importante. Agora, realmente, a maioria das pessoas experimentam muito. Tem vários fracassos. Olha, o Jorge Paulo falava assim para empresários: quantas vezes você já faliu na vida? O cara falou: não, como é que o senhor sabe? Não, quero saber. Umas duas. Ah, então você vai ter sucesso. Antes de falir 2 vezes, ninguém tem sucesso. Quer dizer, isso que ele falava isso, entendeu? Antes de você quebrar 2 vezes, você não tem sucesso. E pode reparar essa história da empresa, que o cara se meteu num negócio que foi uma fria. O cara é um gênio, certo? Mais alguma? Diga lá. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Então, como que as pessoas
A gente sabe que muitas pessoas nascem, não se encontram, não se conhecem e vão embora. Então, qual é o papel da sociedade? Já que nós estamos aqui na Inova, existem as instituições de ensino, a própria sociedade, a família, pode auxiliar as pessoas a se encontrarem. Muito bem. Aí, essa pergunta sua é muito boa. É só antropólogo, você entrava na linguística, na etimologia das palavras. Essa é a autoridade que nós temos. A autoridade vem de augere, autor, autoritas, augere. Augere em latim é fazer crescer. A única autoridade que a gente tem com relação à orientação de alguém, pegar uma pessoa que você está vendo que não se acha, é por isso que o dístico da PUC é et augeritur ciência, fazendo crescer o conhecimento, que é São Tomás de Aquino, et augeritur ciência. Veja, essa que é a autoridade do líder, é fazer crescer. Agora, veja bem, eu só posso fazer crescer uma coisa que exista. Eu posso fazer crescer uma coisa que não existe. Então, o que eu tenho que fazer com as pessoas? Eu tenho que, ou eu faço comigo, ou eu ensino alguém a fazer assim, quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos frágeis. Todos nós somos um caso civil do Levi, né? Metade brasileira, metade gênero. E daí, nós somos educados a querer resolver os nossos pontos fracos. E esse é o erro, a gente tem que reforçar os pontos fortes. Muitas pessoas têm uma baixa autoestima, não conseguem se encontrar porque elas têm pontos fracos onde elas são focadas nas suas fragilidades e não nos pontos fortes. Então eu tenho que fazer, o auge é fazer crescer nela os pontos fortes. É como a gente com um funcionário, quer dizer, e deixa eu falar para você, o líder na empresa, olha, eu tenho um monte lá de funcionário. Eu tenho que ver o seguinte, no que ele é bom, no que ele é ruim. O auge meu é fazer crescer o que aquela pessoa tem de bom. E olha o que nós, professores, temos que fazer e o líder tem que fazer. Ele tem que se desafiar para que o time atinja resultado. Não é desafiar o time. A gente desafia o subordinado. É fácil dar zero, não é? Chega lá zero para todo mundo aí, vocês são um monte de burro. Isso é, professor é aquele que se desafia para que aquele desgraçado aprenda. Ele se desafia. E não adianta brigar com o tema, isso é outra coisa. Ensinar as pessoas a não brigar com o tema. Sabe o que é tema em filosofia? É uma coisa que eu dava aula de antropologia e filosofia. A tema é uma coisa que eu dou para você. Você pode desenvolver, ampliar, desculpar, você não pode mudar o tema. Tema você não muda. Por isso que a escola fala, tema é tema. E a gente briga com o tema. Outro dia, eu falando no clube, Conselho de Reitores da Universidade Brasileira, os reitores falavam, o problema da universidade brasileira é que o aluno chega na universidade sem base alguma. Eu falei, eu tenho a solução. Qual é a, professora? Eu falei, importar aluno da Alemanha que tem base. Mas isso é impossível. Eu falei, então, magníficos, o aluno é aquela desgraça que está ali. Não brinca o tema. Não brinca o tema. Mas eu sou ruim. Eu tenho 65 anos, sou ruim em matemática. Não brinca com o tema. O máximo que você vai fazer é 3 mais 2, contrate alguém, compre uma impressora. Agora, você é bom no quê? Eu sou bom em, sei lá, faça isso, né? Dê força nisso. Quer dizer, qual é o grande segredo da sociedade americana, por exemplo, não é isso? O cara é fotógrafo de cavalo, ele consegue sobreviver como fotógrafo de cavalo porque ele acaba sendo o melhor fotógrafo de cavalo do mundo. Ele não vai se meter a trabalhar com física, não é ele, quer dizer, mas ele tem a sociedade permite, né, abre essa janela para que ele vá. Por isso que às vezes tem aquele problema que ele falou, as pessoas são muito pluriactas. Eu gosto disso, mas também daquilo, porque a sociedade ideal é aquela que oferece a você, que não impede você. Eu quero ser monge, você pode ser monge. Eu quero ser monge e não quero ser padre. Você pode ser monge e não ser padre. Entenderam? Quer dizer, a sociedade abre a possibilidade. Daí você se aprofunda, fecha o copo naquilo e vai. Esse é o grande desafio da liderança. É isso, meus irmãos? Tudo bem? O nosso mestre aqui já está... Uma salva de palmas, professor Marins.
Senhores, conforme a gente anunciou antes do início dessa belíssima palestra, aliás, o professor Marins, ele tem esse poder, né, de nos fazer enxergarmos o interior, fazer uma reflexão bem bacana, muito bom mesmo. Nós vamos assinar nesse momento um protocolo de intenções, onde o objetivo, né, o objeto desse protocolo é orientar a instrumentalização para implantar uma incubadora de projetos de economia criativa aqui na cidade de Sorocaba. Esse protocolo de intenções ele será assinado pela Agência de Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba, a Inova, e também pela Associação de Educação, Cultura e Arte, que é o nome jurídico do MACS, né, o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Dessa forma, gostaria de convidar para que viesse fazer essa assinatura o nosso presidente da Inova, Gilberto Chagas, uma salva de palmas para ele, e a Cristina Belanese, nossa presidente do MACS, também uma salva de palmas para ela. E é interessante, senhores, que essa iniciativa surgiu durante o programa Cidades Criativas, programa de economia criativa, que foi realizado na sua primeira edição aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba, na última quinta e sexta-feira. E para serem testemunhas desse protocolo de intenções, gostaríamos de convidar representantes de dois super parceiros desse projeto. Um deles, a nossa gerente do SESC de Sorocaba, Cláudia de Figueiredo. Por favor, Cláudia. E representando também o SEBRAE, nosso querido companheiro Adilson. Por favor, Adilson, venha para cá. O SEBRAE que inaugurou quarta-feira agora, se eu não estiver enganado, as coisas acontecem tão depressa. O PA, né, o posto de atendimento do SEBRAE, o Tecnolounge. Agilberto, só para o pessoal compreender um pouquinho sobre a incubadora, uma breve explicação e depois a gente faz a assinatura desse protocolo. Então, é o seguinte, o motivador principal é que existem diversas pessoas, diversos artistas, desenvolvedores de games, diversas pessoas em geral, empreendedores em geral, em Sorocaba, que estão trabalhando, mas não têm uma orientação sobre como transformar o seu conhecimento, a sua arte em negócios, certo? E aí nós começamos a trabalhar essa ideia de que arte, ciência, conhecimento, ela tem valor. Começamos a estudar um pouco, como a gente faz aqui, dar uma olhada nas coisas e tal, e eu fiquei surpreso quando eu vi que a economia em 2010, de 2010 a 2012, teve um PIB mundial de 564 bilhões de dólares da chamada economia criativa. E aí pega entretenimento e tal. E no ano seguinte ela cresceu 17%. O ano estava saindo de crise e tal, e as pessoas loucas para consumir o quê? Conhecimento, arte, enfim. Aí eu chego aqui, tem um museu de arte contemporânea. O SESC eu já conheço faz tempo, que já é excelência nisso. Aí fechou, fui lá tomar um café na Universidade do Cavalo. Falei, gente, Sorocaba é diferente, Universidade do Cavalo, o professor Marins, né? Haja criatividade. Eu fiquei bobo de ver a coisa, né? E aí começamos a ver aqui em Sorocaba, tem um dos melhores desenvolvedores de games, padrão Intel, Google, que está desenvolvendo com o Google. Fui a Toyota, o pessoal está desenvolvendo lá um sistema de conexão de carros para entretenimento com o Google também. Eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo. Tem um monte de moleque doido aqui no César, né? Os caras na hora do almoço, eles vão lá jogar videogame e conversam com o outro, aí vem os meninos do CDM, vem não sei o que, tá, vamos organizar isso aí. E eu trouxe também, de uma experiência anterior, o Ministério da Cultura lançou um edital ano passado para uma incubadora criativa, e eu apliquei esse formulário, essa seleção, e nós fomos contemplados na minha experiência anterior. E eu falei, poxa, eu acho que eu aprendi a trabalhar isso, e falei, vamos fazer alguma coisa concreta, né? Fixando, a gente vai ficar aqui, vai se encontrar, e é muito legal, aqueles encontros do pessoal da cultura e tal, arte é muito bom, o vinho também, isso é muito bom. Mas é legal a gente dar o próximo passo. E aí, nós resolvemos então montar esse esforço conjunto, uma governança, para começar a ajudar os artistas, ajudar as pessoas que têm conhecimentos aí diferentes, a transformar, a sobreviver disso e, obviamente, a
fazer negócios com isso, tá certo? Isso também, eu brinquei, só fazendo uma observação aqui, professor. Quando eu cheguei aqui, o prédio estava bem, ainda, né, acanhado do ponto de vista não estava adensado, né? E eu chegava, eu conversava com o Vitor Lipe, ele estava 1000, ele falou, não, aqui, ó, tá vendo, aqui vai ser empresa tal. Eu olhava, eu falei, não vai ser. Não, então, ali vai ser isso, vai ser aquilo e tal. Eu falei, putz, grilo, onde eu vim parar, né? Então, a criatividade é isso, a gente olhar, acreditar, e hoje você vê tudo o que foi pensado, foi colocado, está aí, está lotado, as coisas estão acontecendo. E é por isso que a gente precisa ter esse esforço, né? De fazer as coisas acontecerem. Então, o incubador é um local físico, onde vai ter apoio à formatação de negócio, vai ter apoio à identificação de mercado, a parte das normas, das técnicas, treinamentos, capacitações, sempre para que as pessoas sejam apoiadas e levem o seu conhecimento para o mercado. É isso. Maravilha. Então, nós vamos assinar a primeira via aqui no púlpito, aí depois as partes assinam as 3 vias, né? Cristina Delagnese representando então o Max, por favor, Agliberto, representando a Inova. Como testemunha, a Cláudia, gerente do SESC de Sorocaba, o SESC também parceiro fundamental no programa Cidades Criativas, Sorocaba Criativa, e o Adilson, por favor, Adilson, também para a gente formalizar esse protocolo de intenções, que deve avançar rápido, né, Agliberto? A ideia é que isso saia do papel em pouco tempo, né? Na verdade, a gente está lançando aqui, já tem pronto, já tem uma proposta, tá? A gente já trabalhou aí nesses últimos 7 dias, Vitor, e aí a gente já vai, nos próximos dias, mostrar o plano de trabalho e começar a discutir com todo mundo que tem interesse, e é construir uma governança para justamente trabalhar. Já tem um pouquinho de dinheiro guardado, colocar aí nas primeiras ações, o negócio vai andar rapidamente. Maravilha. Senhoras e senhores, muito obrigado a presença de todos. Professor Marins, fantástico mais uma vez. Sensacional. O Parque Tecnológico de Sorocaba e a Agência de Inovação agradecem a presença de todos.